Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando na 2, né? É que nós temos um monitor lá que está fora do ar, viu, César Pacheco? Já estou te anunciando aqui. E estamos anunciando mais um Pampa Debates. Com a presença de Nestor Rain e o nosso deputado Thiago Simão. Prazer aqui, deputado. Prazer enorme. Paulo Sérgio está aqui mais uma vez nessa bancada com esses amigos aqui tão qualificados, né, que engrandecem tanto o debate político, institucional aqui do nosso estado. Sempre um prazer enorme estar aqui contigo. Doutor Nestor Rain, o senhor conhece? Olha o sorriso dele depois de 5-0 de ontem. Estou satisfeito. Acho que meu time teve um desempenho importante. O deputado é colorado? Sou colorado. Colorado. Hoje encontrei dirigentes internacional, conversei com eles amigavelmente. Já tu conversa com ele? O presidente do Inter, nosso amigo, meu amigo, Marcelo. Eu penso o seguinte, aprendi quando minha primeira passagem pelo Grêmio, que nós temos que conviver bem e não ficar augurando maus presságios para os outros. Óbvio que eu não sou torcedor internacional, nem tenho esse dever, e é um respeito meu internacional, até torcer, mas fora de campo nós temos que ter um entendimento, uma relação que mantemos respeitosa. E vejo às vezes em programas de rádio que dizem assim, eu não copio nada que acontece no Grêmio Internacional. Eu sempre olho para a concorrência, o que eles fazem de bom, para mim aprender, para mim saber o que deu certo, o que deu errado. Eu não tenho essa vaidade de imaginar que eu não posso olhar. O que não pode é ter essa coisa que é muito bonita, esse grenalismo dos torcedores, é ter essa contundência que impede as relações. E é muito fácil, quando o sujeito está por cima, querer esmigalhar os outros, né? Como se a gente não soubesse que a vida é uma moeda. O sucesso está de um lado, o fracasso está do outro, tudo muito pertinho, né? Então a gente tem que respeitar para ser respeitado, respeitar as grandezas. Aliás, hoje o treinador do Inter esteve na Rádio Grenal, depois subiu para tomar um café comigo. Como é que é um profissional, um profissional lúcido, consciente, vive o futebol há tantos anos, jogou futebol inclusive no Fluminense. E permite, Pacheco, e ele apanhou uma tarefa terrível. Ele pegou o Internacional voltando quase 70 jogadores que ele conhecia, ele teve que selecionar, retirar, dispensar. Ele poderia fazer outro profissional que está chegando, não conheceria o que ele conhece. Agora ele tem dificuldades, quem não sabe, o Internacional, que é um time multivitorioso, mas passa por um momento de intranquilidade. Eu vou te dizer, eu tenho amigos colorados e ele pegou uma barca ruim. Não é a primeira vez que ele pega uma barca ruim, isso é a frase que se faz no futebol. Ele pegou o Internacional quando não tinha treinador, que o Inter tinha demitido o treinador, e foi fazer um Grenal na Arena. E não demitiram numa quinta. Demitiram numa quinta e ele encarou, tomou 5-0 e foi obrigado a ficar e voltou depois. Eu acho que ele é um rapaz competente. Eu sei que ele tem credibilidade, porque apanhar como apanhou no Grenal Internacional preservou o treinador que não tinha culpa nenhuma. Mas Paulo Sérgio, hoje é um dia muito triste também. Não, mas tem gente que queima. Mas não pode. É um dia feliz porque o Grêmio ganhou ontem, para os gremistas, para mim, para o Nestor e o resto da família gremista, e um dia triste porque tivemos hoje a morte de um policial em cumprimento do dever, hoje pela manhã. Eu acho que a vocação para ser policial é uma coisa muito difícil, tu encarar isso aí. O rapaz com 30 anos de idade, o Leandro, um tiroteio com os bandidos, recebeu um tiro. Eu não conhecia ele, mas conheço a história dele, falei com os policiais conhecidos, nós, com o Rafão, e queria aqui externar, né, um abraço à família. Ele deixa a sua esposa,
pessoa nova com 30 anos, porque policial só é bem visto na hora que a pessoa precisa, a sociedade precisa da polícia, tá tudo bem, tudo certo. Na hora que não precisa, escorraçam o policial, não querem que ele esteja ao seu lado. Quem escorraça? Não, a maioria do pessoal, isso. É verdade, não sim, é verdade eu fui policial durante 28 anos. Bom, tem partidos que não gostam, tem partidos que não gostam de policial. Nós sabemos que tem partidos que não gostam de policial, que falam e mal. Bom, eu nunca vi ninguém enxovalhar a polícia. Eu até complementaria o senhor. Eu acho que tem partidos que defendem os bandidos. Ah, bom, vocês já estão. Vocês já estão idolatrando. Ele está falando em termos de sociedade. Claro, não de ideologia. Não, eu me refiro até em tom de brincadeira, né? Mas assim, complementando, eu acho que o Paulo Sérgio traz um sentimento que tem fundamento. Eu acho que o senhor vivenciou talvez um outro momento histórico onde havia, até em função daquele resquício da ditadura, havia um certo ranço em relação à atuação repressiva por parte da polícia. Hoje é completamente diferente. Hoje a gente vive um momento de anarquia, de desordem, de violência generalizada, que as instituições mais respeitadas que nós temos hoje são as forças de segurança. É verdade. Então, falo assim, eu sei que o senhor tem uma bela trajetória nesse sentido, então eu corroboro aqui com a... Aliás, o homem que viveu inteiramente a Revolução, ele foi assessor do General Fontoura, lá de Cachoeira, foi para Portugal com o General Fontoura, foi para Londres com o General Fontoura, aliás... Eu vou empatar. Eu não estou falando na minha carreira, estou falando na carreira desse menino com 30 anos, deixa uma criança, deixa a mulher... Normalmente é. Você olha os jornais, você lê, a maioria... Mas está discutindo comigo, sim. É isso que eu estou contigo, Pacheco. Eu estou contigo. Eu estou não com a percepção. Estou com o Pacheco. Porque você está do lado dos mais fracos. Os países civilizados, o apreço pela polícia aparece nessas horas. Quando acontece num país civilizado, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, a morte num fausto como esse, num tiroteio de um policial, a população se arregimenta quando passa o féretro com o policial para aplaudir e para prestigiar. Aqui, a repercussão da morte de um policial é mínima. Vocês me perdoem esse apreço. Mas ela tem crescido muito, né? Não tem crescido nada. Sexta-feira ninguém mais vai falar desse rapaz que morreu. Ninguém mais vai falar disso. Fica a família, uma criança sem pai, né? Agora, outras mortes têm uma repercussão. Os bandidos são mortos e todo mundo fala dos bandidos. Que a vida do policial não se equipara. Mas tu está falando num país que as mortes são absolutamente corriqueiras aqui, tanto de policiais, mas tem mortes não corriqueiras, como de bandidos, como de inocentes. Ela é corriqueira no Brasil. Mas, por isso que ela se apaga 2, 3 dias depois. Então não diga que há preço. Mas não existe desapreço. Diga que o desapreço é generalizado. Não existe desapreço. Eu continuo afirmando. Desculpe. E o telespectador se manifesta. Não existe valorização da polícia. Não existe desapreço. Paulo Sérgio, a valorização não existe. Valorização não existe. A tese do Paulo Sérgio é uma contradição. Não é uma contradição? Explica por quê. Começar por mim. Eu tenho só apreço pela polícia. Eu também. Não é valorizado. Tu mesmo acabaste de dizer. Mas esse negócio que tu disseste, a história da sexta-feira, isso é assim com tudo. Se é com tudo, é desapreço por todos. Então não diga que é um apreço especial pela polícia. É banalização. Tu tá na Mas a memória é a maior. Hoje. A memória é a maior manifestação de apreço que pode haver em uma determinada segmentação. E há mortes no Brasil que são muito caras à população. Não, os policiais não estão entre elas. Me desculpa, não estão. Não vai ninguém na casa, seus colegas da polícia. Qual é a morte, tirando do Getúlio Vargas, que permanece em Tiradentes, vamos dizer, que permanece até hoje as pessoas lamentando? Não existe. Não é de um policial, é para todo mundo, é de um político, é de qualquer pessoa. No Rio de Janeiro morreu 220 policiais no ano passado. E dizer que tu estás enganado. Bom, permita dizer com toda elegância que o enganado é tu. Então permita dizer o seguinte: todas as mortes, os óbitos que acontecem em atos violentos que envolvem paixões políticas têm repercussão enorme, seja a esquerda, a direita, ao centro, ao meio, ao lado, ao fundo. Todas elas têm repercussão. Fica-se 60 dias, 90 dias falando, repercutindo, lamentando, fazendo atos, etc. Não, isso são figuras vulgas. Ele quer pegar a figura da vereadora que foi assassinada no Rio. Aí é direitizar o debate. Eu estou dizendo que há
mortes que têm uma repercussão, não. As mortes dos policiais estão entre a banalização do mal no Brasil. Eu volto a dizer, a minha discussão aqui é uma só. Não existe essa interpretação dada por César Pacheco não valoriza a policial. Paulo Sérgio, não existe. Se fosse ao contrário, me diz, se tivesse matado 3 bandidos lá, que não o que ia sair nos jornais amanhã, o que as redações... uma condição política ideológica aqui, que não é da sociedade. Mantenha sereno que quem grita não tem razão. Que não é da sociedade. A razão de quem grita é não ter razão. Não, quem grita é porque tem razão. A questão é o seguinte... Só sabe gritar, isso aí não é da sociedade. Esta desvalorização da polícia não é da sociedade. É isso que eu estou dizendo. Não é da... Vou repetir. Não é da sociedade. Se tu me permite... É ideológica, sim, não da sociedade. Eu acho que existem pontos de vista aqui que são importantes. Existem pontos de vista aqui que são importantes. Eu acho que talvez o mais difícil seja a gente entender que o nosso ponto de vista não pode ser considerado como se fosse a verdade absoluta. Aqui tem versões no que se refere à valorização que a morte de um policial pode ter. O que eu vejo nitidamente, eu não estou analisando a repercussão da morte de um policial, eu vejo que hoje existe na sociedade civil a discussão um sentimento, exato. A discussão é preço. Eu vejo que existe contra ele quando diz que não tem apreço pela polícia. Um sentimento cada vez maior de valorização, de reconhecimento, de apreço por parte das forças de segurança. A percepção da sociedade civil, no sentido de que se reconhece que essas pessoas arriscam suas vidas para defender a sociedade. Isso é claro, isso não tinha 10 anos atrás, mas se tem isso hoje. Então, até que ponto se repercute a morte de um policial, isso pode ser questionado. A morte de um professor, a morte de um trabalhador. Agora, que a sociedade hoje, ela reconhece muito mais o trabalho das forças de segurança do que há 10 anos atrás, para mim é indiscutível. Todo mundo tem apreço pelas forças de segurança. Paulo Sérgio, teria que... militar, ser policial é vocacional. É vocacional. Por que não pagam bem a polícia? A polícia recebe salários baixíssimos. A polícia, aquele que trabalha, que está na linha de frente, recebe um salário, não tem a valorização, eu vou repetir novamente, como deveria ser. Eu acho que teria que ter muito mais. Tu vai em qualquer outro país, o policial, ele é homenageado em todos os lugares que ele vai, e aqui nós não temos isso. Fala alguém que pegou uma época dura, mas que pegou uma época ruim, que pegou, logo que mudou a Constituição em 88, em 88, começou a mudar, o pessoal já passava ali no aeroporto, ficava apontando pra gente, falando, vai mudar isso aí. Quer dizer, isso aí é respeitar a polícia? Eu quero que respeite a polícia. Que não é então eu vou te dizer novamente, se fosse ao contrário, Paulo Sérgio, e matassem 3 bandidos que estavam na casa lá, as redações dos jornais, as redações das rádios e TVs, as notícias seriam diferentes. Rio de Janeiro morreu 220 policiais, que deixaram famílias também, não houve um auê. Aí você vê qualquer outra... Toda hora essa estatística está no ar. Então, mas o que vamos fazer para isso aí? Vamos pagar bem, vamos dar equipamento melhor. Até agora não se sabe se o colete foi furado ou a bala foi pela axila. Não se sabe isso. E os bandidos hoje andam com um fuzil, metralhadora na rua. Eles têm armamento super pesado, um armamento que fura carro forte já. Então vamos valorizar. Temos aqui um secretário de Estado, que é o doutor Idenir Sequim, pode falar pelo Estado. Pode falar pelo Estado, sobre isso. Com certeza. Agora, volto a sublinhar, apreço da sociedade pelas polícias existe, e muito. Só na cabeça de vocês. Não, na minha. Eu não estou falando pela tua, que eu sei que tu acha que não existe. E aí? Chegou no meio do... Cheguei no meio do tiroteio, literalmente. Não, é que ele fez uma afirmativa que não existe apreço pela polícia. Sim, não existe. A população adora a polícia. É claro. A população eu não vejo isso. Não só tem apreço, como então se identifica como policial. Se identifica como policial em qualquer lugar. Vai, se identifica, vê se não muda o teu atendimento. Muda a favor. Qualquer coisa tu fala. Se tu disser assim, ó, eu nunca puxei a minha carteira, Paulo Sérgio, para me identificar. Normalmente, quando eu trabalhava na polícia, eu era conhecido. Todo mundo já sabe. Sim, mas aquele que vai puxar para se identificar,
O tratamento dele é diferente a partir daquele momento. Ah, esse polícia aqui, tem uns apelidos até jocosos, né? O policial que trabalha, isso eu tô dizendo, policial é vocacional. Policial não é profissão para ganhar dinheiro e ganham muito mal e são muito mal. Eu acho que talvez eu não tenha. Ah, bom, então então se fosse tão bem aceito, tanto apreço, tanto pagassem bem, dessem equipamentos bons para eles, aí os saem para a rua, né? E dizem que se te botassem polícia na rua não acabaria com o crime. Não acabou, mas depois que botaram as viaturas na rua, começou. Os parlamentos são a casa do povo. Em nível federal, estadual, cada um dentro da sua. Vamos valorizar mais, então. Sua competência. Vamos valorizar a polícia. Eu entendo que o apreço se materializa, não é só no tapinha nas costas, eu gosto, não. A gratidão tem que se materializar de alguma forma. Eu não vejo por parte. E os parlamentos representam o povo. Eu não vejo este apreço materializado em atos concretos que auxiliem a polícia no seu dever de ofício. O César Pacheco acabou de elencar. Quais são? A polícia tem maus equipamentos, a polícia não tem munição para treinar tiro. Não vamos nem falar de salários, porque o salário... Nós vamos terminar. O salário, por exemplo, nós não podemos mexer, nós estamos com o Estado que... Mas não tem condições de trabalho. Todas as categorias foi a polícia. Mas eu quero dizer o seguinte, isso é um ato... Isso, ao longo do tempo, não é um comportamento reiterado. O único órgão que teve aumento no orçamento foi a segurança... Mas não estão fazendo favor nenhum. Deixa ele terminar, senão ele recolhe o Supremo. Mas ele tá... Tu não tá falando do Rio Grande do Sul. Ah, bom. É de outro estado. Não, tudo bem. Isso é uma política federal. Os maiores problemas com policiais não são no Rio Grande do Sul. Os maiores problemas estão ali no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, estão no Nordeste, estão no Pará. Se isso se expressasse de um modo geral, essas questões, por exemplo, a forma como os policiais que atuam junto a presídios federais, etc., teriam um tratamento que se materializaria na expressão dessa gratidão através dos representantes do povo, dando a eles, se não dão salários, pelo menos condições de trabalho melhor. Isso acontece, isso não se materializa. Atos públicos em favor de policiais, a não ser que no Rio Grande do Sul, são raríssimos no país. O Nestor, só um pouquinho, o Nestor está se referiu ao Rio de Janeiro. Quando o ministro da Justiça vai lá e diz que toda a cúpula da polícia é corrupta no Rio de Janeiro, seu Torquato Jardim, e continuou como ministro, deveria ter sido demitido por isso, perdeu toda a Secretaria de Segurança, se criou um ministério novo, e ele continuou lá, depois de ter lido tudo isso. Mas a culpa é da polícia? O Torquato Jardim fez um serviço público de grande valia. Então e está provado que a cúpula estava podre. Está provado. Então porque se não tivesse, as né? polícias deveriam processar o Torquato Jardim. Eu não estou discordando de ti, eu só estou dizendo que ele disse tudo isso, perdeu a segurança pública, toda a parte de segurança pública, criou um novo ministério, e se entregou, e ele continua onde estava. Não, mas a tese dele prosperou. Olha, a cúpula está podre, e a intervenção ocorreu porque a cúpula era corrupta. Nestor, foi por isso. Nestor, o deputado Tiago disse muito bem, no Rio Grande do Sul a categoria que mais foi reconhecida foram as polícias. E eu concordo com o César, porque o nosso exemplo é a Polícia Federal, que presta um serviço fantástico para o Brasil. É bem Por mais... quê? Porque é bem paga. Exatamente. Também porque é bem paga. Tem reconhecimento. Agora... Tem cuidado com a bem preparada, bons equipamentos. Eu estou falando da polícia no geral. Tiago, podemos falar de uma categoria que ganha muito bem e que não tem apreço da população nos dias de hoje, que é os políticos, não é isso, Tiago? Políticos ganham bem e não tem tanto apreço quanto tem a polícia que ganha mal. Mas eu acho então seguinte, não é só. Mas a polícia. Não é só. Mas há uma diferença entre as atividades, como há entre os advogados, que não são tão bem quistos pela população. Nós, políticos e advogados, nós não estamos tiroteando atrás de bandido nem R$3 mil por mês. Então eles têm que ter um apreço especial pelo risco que a profissão... E outra coisa, a polícia não protagonizou o que setores aos quais os senhores não pertencem protagonizaram em nível nacional. Exatamente. Então, vamos dizer assim, e isso acaba pespegando em vocês que são sérios, porque acaba aquela questão da reputação acaba pespegando para todos. Mas é evidente que há um declínio da visão que a população tem do homem público em função de alguns. Mas esses alguns fizeram um estrago notável, fizeram um estrago fantástico. Então aí um quadrilheiro está no Senado. O Renan Calheiros é um quadrilheiro, está no Senado. Um quadrilheiro. Vários. O Aécio Neves está no Senado. Agora, Nestor... Quem colocou eles lá? Hã? O povo? O povo. Mas acontece... Quem manteve eles lá?
O Supremo Tribunal Federal. Não, antes, o Aécio, o Aécio Senado da República. Hã? O Senado também. Sim, mas os próprios colegas. Mas o STF, que poderia ter avocado para si essa depuração, resolveu lavar as mãos pela comissão de ética. Passaram pela comissão de ética. Agora, que é ética onde... na verdade, quem sustenta todo esse quadrilhão no Congresso, nos ministérios, é justamente o foro privilegiado. Não fosse o foro privilegiado, que inclusive, já trazendo a pauta, está nesse momento em pauta no julgamento no Supremo Tribunal Federal, me parece que já 8-0, com uma vitória... 9-0, com uma vitória que representa uma conquista importantíssima para o nosso país, não é? Junto com a questão da prisão em segunda instância, que nós já vimos, está aqui o Paulo Sérgio, protagonizou alguns programas aqui, a questão do próprio Sérgio Moro, com o Ministério Público Federal, já botaram 1.600 anos para 111 pessoas, ou seja, mostrando que tirando o foro privilegiado, a justiça e a lei começa a pegar para todo mundo. Inclusive para ex-presidentes. Inclusive para ex-presidentes, que à medida que perdem o foro, a coisa começa a pegar. Então, eu acho que nesse momento nós temos um julgamento histórico para o nosso país, onde esses institutos anacrônicos, que nada mais eram do que escudos de impunidade, principalmente para aqueles que mais deveriam prestar contas, que eram os representantes do povo, que nós falamos aqui. E aí, Nestor, é o que tu falava, aí é justamente o quadrilhão, e é o quadrilhão do PMDB, do PT, não é, e de todo mundo. Do PP, nós temos PDB, só para ter, PDT. Só a delação da Odebrecht, Paulo, ela denunciou 1/3 do Senado. Ou seja, 1/3 do Senado foi envolvido naquela delação com prova, com planilha, com depósito, exatamente, com tudo. Então, assim, é insustentável. Você tem ali dentro uma quadrilha, uma organização criminosa, legislando em causa própria. Graças a Deus, nenhum gaúcho. Então, olha, eu quero... Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. Salsichões e linguiças da Castro, o nosso Alimentos Castro, frigorífico Castro, lá de Pelotas, que está aí presente em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Eu comprei a pimentada aquela. Comprou pimentada? Pimentada, não sabe? Fizesse aquele bem arroz? Forte. Assim como tu está hoje. Comprei aquela pimentada bem forte. É malagatesca. Mas eu comecei soft, te falando 5-0, daqui a pouco tu descarrilhou aí. Descarrilhei não. Paulo Sérgio, eu vim o aqui trabalho permanente de fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul nas unidades de saúde do Estado contribui para melhorar as condições do trabalho médico do atendimento à população. No ano passado, houve um aumento de 144% nas fiscalizações em relação ao período anterior. Acesse o cremers.org.br/ações pela saúde e confira este trabalho maravilhoso do Cremers. Cremers, ações efetivas pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo. Melhor loja em 2017, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. Tivemos um episódio lamentável, que foi um incêndio e a implosão do prédio, que foi da Polícia Federal, tu deve ter frequentado conheci. Como policial federal, claro. Sim, estive lá várias vezes, era um prédio muitos vidros, era um prédio moderno para a época, e o 24º andar tinha uma mesa de reuniões de vidro grande que não poderia tirar nunca mais ela. É uma coisa que marcou aquilo lá. E o prédio já estava, naquela época, já estava saindo da parede do outro, já tinha uma pequena inclinação. Já vem dos anos 80 isso aí, né? Tanto que em 92 a Polícia Federal saiu de lá. Quem é que tomba um prédio daqueles? Bom. É tombar. A nação já não pode exportar no aspecto financeiro as próprias pernas. Não pode exportar as próprias pernas. Aí vai lá e toma um prédio da década de 70, a troco de que jamais vai conseguir preservar e vai dar no que dá. Aí parece que tombam aí ideologicamente de propósito para que as pessoas invadam. Antes do Neguinho discorrer, eu quero perguntar para ele que é um assunto de Porto Alegre que ele conhece muito. Ao lado da Galeria do Rosário. Barbaridade. E ali no centro tem alguns prédios que estão ali, Tiago, há na esquina da mais de 35 anos. Tem décadas. Nós estamos esperando aquilo cair? Exatamente. Eu tenho me batido muito na Câmara de Vereadores. Eu sou autor de um projeto que
acabaria com a tal de lista de imóveis Vai que dar tem M. lá no bairro Petrópolis, que injustiçou mais de 500 famílias, que botaram numa lista. Só que a prefeitura... Só ali são casos, né? Não, quando tem outras prioridades. Paulo Sérgio, não. Conseguiram tombar o segundo andar de um prédio. O térreo não é tombado, só o segundo andar. Aliás, tombado o térreo e não o segundo. Quer dizer... Não, Edenir, para que tu me esclareças, eu estou bobagem. falando dos prédios desocupados, Sim, que não sim. foram acabados, que não estão ocupados por ninguém, Eu tenho e que uma estão por cair. Eu tenho uma Estão por teoria cair. seguinte. Tem uma teoria que tem que ser... Esses prédios, a maioria, devem mais para o município de IPTU e dessas Sim. coisas do que valem os próprios prédios. Deveriam derrubar e depois discutir. Eu tenho uma... Mas não tenha dúvida, não pelo tem bem coisa. público. Isso não, Imagina, isso juridicamente Paulo Sérgio, muito viável. Imagina se esse pessoal de Porto Alegre ou de São Paulo, os que tombaram esse prédio, fossem de Roma. Roma não existiria mais, teria caído tudo. Teria caído a cidade de Roma, que é histórica. Lá sim é histórica. Mas tombar não tem dinheiro para mas é suportar as ideológico, isso é próprias ideológico, despesas. Paulo. Aí tomba um prédio. Isso é ideológico. Para quem é que vai fazer a manutenção? E ninguém diz que não. É ideológico. Aqui em Porto Alegre tem muitos. Claro que é ideológico. Mas do que depende a reversão dessa decisão? O prefeito não tem Agora, autoridade? em Porto Alegre, nós conseguimos aprovar a extinção desta lei danada que dava Que autorizava essas coisas. Mas até agora a lista não saiu ainda. Eu espero que realmente alguém tenha a coragem. Não são todo mundo tendo mal que faz essa lista de imóveis. Eu estou falando de bairro Petrópolis, que é mais recente, mas já estragaram todo o 4º distrito. Não sei se vocês olhem lá para entre a Farrapos e a Voluntários, o que tem de prédios listados. Contrataram uma faculdade e os estagiários dessa faculdade de arquitetura fizeram uma lista, enxergavam que era velho, e o EPAC e o IFAM confundem, principalmente o EPAC de Porto Alegre, confundem coisa velha com coisa histórica. Agora nós temos... Tem que ter um discernimento, o que é histórico e o que é velho. Nós temos um poder público que às vezes é muito perverso. Por exemplo, no campo eu posso falar sobre isso. Por exemplo, se institui um parque como o da Lagoa do Peixe. Sim. Não desapropriam os usuários que ficam lá, mas ficam como foi decretado. Um parque, tu tem limitações do teu direito de propriedade, não pode ver outras atividades. Não pagam a pessoa para sair, para poder agilizar. Acontece no entorno do Taim. Agora criaram a chamada reserva legal, 20% das áreas do Rio Grande do Sul, um estado que já sofre seus problemas, não vão poder usar suas áreas, a não ser, não pode lavrar, não pode fazer nenhum tipo federal, de atividade que mexa. Lei federal. E os parques também, lei federal. Não pode mexer nessas áreas, tem que criar ali um microsistema, não só se pode criar boia, pasto, etc. Então, quer dizer, bom, tu tivesse uma diminuição do teu direito de propriedade. Então, e tu não ganha absolutamente nada. Não é indenizado. Então, é perversa essa visão que o Poder Público Federal tem ao longo do tempo de diversos governistas. É verdade. E até nem esse dia que foi agora o PT que inventou isso. Não. Esse negócio já veio de muito tempo. E aí, quando se trata de meio ambiente, o deputado, seja ele de direita, de esquerda, de centro, dá um arrepio nele, ele não quer mesmo. Não, mas então tem que fazer, vamos fazer e tal. Só que é o seguinte, o único país do mundo que tem ainda uma preservação da sua floresta natural, do seu meio ambiente, nós aqui com o bioma pampa, é o Brasil, porque na Europa, tu vai à Alemanha, tu vai num lugar alto, em qualquer interior da Alemanha, a 5 km tu vê um povoado, aqui tu tem amplidão do pampa, e entretanto é uma encheção de saco insuportável. Mas o maior exemplo é da Noruega, que cortou um convênio de preservação do meio ambiente aqui no Brasil. Só que a empresa da Noruega praticava isso lá. Explorava com mineração na Amazônia. Não, continua esse problema. Na Noruega também. No Rio é de uma empresa da Noruega. E a capa florestal deles hoje é toda... O rei, a rainha, e vai fazer essas... Como é que é isso? Por que eles não fazem no país deles? E o presidente da República ridiculamente não soube reagir quando sobre isso. Mas ele estava na Suécia. Ridiculamente. Ele estava na Suécia. Mas onde for, ele foi se referia ao ele não soube defender os interesses do Brasil. Ele saudou o rei da Suécia. Aliás, falar em presidente da República, ele equivocadamente, eu não sei quem aconselhou, nós comentamos hoje no almoço, Denilson Sequim, ele foi lá num ambiente absolutamente hostil a ele, no ambiente dos sem-teto. Ele foi lá, o que aconteceu? Foi vaiado, levou ovos, chute no carro, só não levou chute na bunda porque os seguranças não deixaram, mas foi um horror. Foi lá se solidarizar, mas convenhamos, no momento atual e para o ambiente dessa ordem, quem deixou ele ir
Não tem Eu assessoria. sei porque ele foi. Mas eu acho que ele não fosse falavam dele. Hoje está dizendo assim, deu uma tragédia nacional e o presidente não foi. Ele estava lá e não foi. Por isso que ele não foi. Mais ou menos isso. Agora eu queria voltar... O Dória foi lá, não? E porque aqui o Dória não é governador do Estado. É licenciado da prefeitura. Agora, ele saiu da prefeitura. Agora é o seguinte... Com quanto tempo ele ficou de prefeito? O Rio Grande do Sul. Quanto tempo ele ficou de prefeito? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses de prefeito, tá bom. Paulo Sérgio, tu me permite, eu não posso deixar de falar isso. Nós falamos da polícia, da consideração que se tem para a polícia, tudo isso está certo. Agora, além de toda essa falta que a polícia tem, ela tem um inimigo fantástico, chamado direitos humanos dos bandidos. Eu fiquei o dia todo esperando para ver se os direitos humanos foram prestar socorro para a viúva, se solidarizar com a família desse policial morto hoje de manhã. Eu não ouvi e não li uma linha sobre direitos humanos se solidarizando com a família desse policial que morreu. Nem lá no incêndio de São Paulo. E nem lá no incêndio de São Paulo. Quem tomou as providências foi o prefeito. Visitará o estado Aldo Rebelo, ex-PCdoB. Ex-PCdoB, não é de Solidariedade agora. Mas continua e ele fez uma reflexão ótima. Na Amazônia, tem 1.800 ONGs atuando nos mais diversos setores. Sabe quantas ONGs tem para proteger os nordestinos da seca do Nordeste? 14. É isso aí. É isso aí. Isso então não precisa falar por muita coisa. Exatamente. E olha a densidade populacional de um e de outro. Não, e olha o aprêmio. Paulo Sérgio, o senhor se intitula sempre debatedor, mas hoje me chamou a atenção quando o programa entra no ar, o senhor é apresentado como apresentador, não debatedor. Eduardo Cloíro. Não me chama de senhor, Eduardo Cloíro. Me mandou uma mensagem do meu aniversário, tudo, um grande abraço para ti, eu sou debatedor, tá? Como assim? Mediador, debatedor. Não, faz dupla face. Não vamos tirar esse Nós podemos bater em ti, então? Podemos discutir contigo? Aí o programa vai ser outro. Eu achei que não podia. Eu sei o que é ser policial. As pessoas tratam bem quando precisam e depois se afastam. E também sei o que foi ser policial no governo do Pedro Simon. Com perseguições nos governos PT da mesma forma. Carmen de Osório, não sei o que ele quis dizer no governo Pedro Simon, falou das perseguições do governo PT. Teve algum problema com o policial no governo do Pedro Simon? Não, eu acho que... Tiago? Eu não me lembro de nenhum. Paulo Sérgio, eu era gurizinho, mas pertencia ao governo Pedro Simon, com maior orgulho. Se é o governo mais democrático, ele passou do primeiro mês aos 4, 5 meses com pessoas na frente do palácio com as sinetas. Ele nunca mandou a brigada retirar essas pessoas. Não, mas deixa eu só te dizer... CPERGS, para variar. Paulo Sérgio, eu acho o seguinte, até para esclarecer o nosso amigo, talvez ele tenha sofrido alguma situação pontual, mas na verdade, ao longo desses 30 anos que o meu pai foi governador, além dele ter feito o maior concurso da história da brigada, com 8 mil brigadianos ingressando no efetivo da Brigada Militar, além disso, ele tem um respeito e um carinho profundo por parte principalmente da Brigada Militar, da Polícia Civil também, de modo que eu posso garantir, talvez tenha surgido alguma situação muito Eu não me lembro de nada, pô. Mas eu me lembro bem porque até hoje a gente tem essas referências muito sinceras que a gente vê dessas lideranças daquele tempo. Então eu tenho certeza. Deputado, absoluta. Eu posso dar uma testemunha. E aqui tem alguém que estava presente. Ele foi ministro da Justiça na época que eu estava na ativa ainda. Ele foi ministro da Justiça. Da Agricultura. Ele esteve lá na polícia várias vezes, ele era muito amigo do coronel Maxim, e sempre quando pedido a ajuda dele, ele sempre nos ajudou lá na Polícia Federal. E, então eu acho que... Não sei. Eu não me lembro de nada. Mas o policial morto pela bandidagem, atividade sempre fruto da vocação, muito mais do que a baixa e parcelada remuneração, sentimentos profundos, que não fique apenas como um dado estatístico. Jorge Lisboa Welser. Jorge. Perfeito. Paulo Sérgio, o Pacheco e o Nestor têm total razão. Então, dizendo que... Não adianta brigar com eles, Paulo. Mas é bom que tu lê. Falei que ser gremista tem razão. Ninguém vai me aguentar mais. Aí não pode. Então, só um cara muito democrático leria isso. Sociedade... Sim, tá lendo uma coisa contra ele. Não é contra mim. Não, tu é o debatedor aqui. Claro, que bom. A sociedade realmente, ela... não respalda. O que não respalda os policiais é uma Constituição de 88 que foi mal feita, e quando um policial fere ou mata um bandido, a primeira coisa, recolhe o quartel, tira a arma do policial e ele passa a responder uma sindicância ou inquérito.
É a própria categoria que faz isso, hein? É a própria categoria. E onde está a indignação? Com a lei completamente equivocada e covarde com o policial. E onde é que está a indignação da sociedade civil organizada contra isso? Onde está? Quem? Tô aqui, eu estou revelando, tu está revelando, ele está revelando. Agora, achar que não há respeito pelo policial, convenhamos. Desculpe, eu disse que não há materialização desse apreço. E continuo afirmando. Mas começou a melhorar. Eu posso dar um exemplo? Não, ótimo. Olha aqui. Não, mas tá? aqui só recentemente nós tivemos. Exatamente. O Instituto Floresta está dando uma demonstração ao contrário, porque estão dizendo que a sociedade não se importa. O Instituto Floresta, através dos aliás, nova geração de empresários fantásticos. Fantásticos. São os filhos dos capitães, dos nossos capitães. Então, cita os nomes. Olha, o Goldstein, o Frasson, estou dando 2 nomes aqui, que foram os que organizaram isso. Eles deram para o Estado viaturas, coletes, armas. 60 Mitsubishis. Quase 100 milhões de reais, parece. Não foi tanto assim, foi 14 milhões, 9 já entregaram. E agora estão com projetos para recolher mais um monte de dinheiro, para o dinheiro não passear, dar em coisas materiais para a segurança. Não vamos perder o foco. Quando eu fiz esse comentário, eu fiz um comentário em nível nacional. Não pensei na situação do Rio Grande do Sul e acho que existe em outros lugares pontuais, em São Paulo. Eu quero dizer que, como gênero, o policial sofre. Sofre. Mas pelo menos a sociedade está se levantando a favor da polícia. E essas coisas são boas, devem ser aplaudidas. Segurança. E muito sublinhadas. E muito salientadas. Agora, eu acho o seguinte, quem está vendo isso, por exemplo, um policial, eu vi aqui num caso de Gramado aqui, onde houve um tiroteio num banco e o policial atirou e matou um bandido. Recolheram a arma, perdeu as horas extras. Eu quero dizer o seguinte, nós bradamos aqui. Agora, a sociedade civil organizada, que tem apreço, tem que se revoltar. E quem comanda não tem que ter medo dos direitos humanos. Nós nos mobilizamos. Não tem que ter medo. Vamos falar agora, estou falando em meu favor, agora o Grêmio está bem, para futebol nós nos mobilizamos muito mais que para coisas tão importantes como essas. Com esse governo que está aí, não valoriza o funcionário. O que se espera de um policial sem colete, com arma defasada e mal pago? Paulo de Porto Alegre. O que o policial estava sem colete? Não, às vezes os coletes têm coletes vencidos, tem coletes que... Estava com a arma defasada? Se a arma defasada, não tenha dúvida. Não, mas você não tenha dúvida. Agora, com esses equipamentos novos que tem aí, mas olha o que é o enfrentamento da polícia com a bandidagem sofisticada. Os caras têm negócio para derrubar helicóptero. Tem bazuca. Talvez a Unicred... Pensa no Brasil. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Pampa Debates, com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do meu amigo Gilberto Schwartzman, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, a quem desejamos sucesso na sua trajetória também como presidenta Bienal do Mercosul. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Paulo Sérgio, com a vênia necessária, concordo com os debatedores que relatam o descaso pelas mortes dos policiais. Haja vista como a imprensa coloca os noticiários. Há uma clara tendência ao descaso à instituição e os profissionais de segurança, que não possuem devido respeito cívico da sociedade. Digo isto porque moro há 20 anos em Vila, local de vulnerabilidade e insegurança. O Robert Ley está mandando aqui. O outro aqui diz que tem uma empresa aqui de comunicação no Rio Grande do Sul que
que grita para valer, leva a sua opinião e sempre em defesa dos direitos humanos, está dizendo aqui o Carlão. Só xinga a nossa querida polícia. Ele está citando o nome da empresa aqui, eu não vou citar, os senhores que deduzam aí qual é a empresa. Boa noite, Paulo Sérgio. Parem com essa gritaria, assim não dá. Tu acha que os ideólogos não fazem parte da sociedade? Concordo com o doutor Pacheco e o doutor Nestor. Vanderlei de Cachoeirinha. Olha, os ideólogos estão se manifestando aqui. Vai começar, né? Hoje, Paulinho, pare com o nervosismo, viu? Eu? Eles são... É que eles têm o poder de me irritar. Eu comecei enaltecendo o Grêmio. Tu não te irritou. Mas o futebol ele me irritou e tu botou a gota d'água aí. Eu jamais faria isso contigo. Eu e o Nestor fomos vice-presidentes do Grêmio. Chamar o chefe de ele é vice-presidente hoje. E vou dizer para ti o seguinte, é muito mais importante um caso desse que eu comentei sobre o policial do que Grêmio, resultado de futebol. O Nestor falou bem certo, que a mobilização de uma torcida é muito maior para o futebol do que para qualquer outra coisa, politicamente. Paulo Sérgio, os direitos humanos deram algum apoio ao policial? Claro que não, tio. Isso que nós estamos falando, Luiz de Pelotas. Esperei o dia todo para ver uma linha a favor. Estes são os ideólogos irracionais. Olá, Paulo Sérgio. Aqui em casa achamos que o senhor muitas vezes interrompe os componentes e não deixa completar suas falas. Mas quando me irrita assim... Eu também acho. O Pacheco me irritou, depois eu também acho. Sônia Feijó. Um abraço, Sônia aí. Sônia tá certa. Continue participando. Eu não vou nem ler o que passaram para mim aqui direto. Rapaz, não tem problema. Acho que eu tenho medo dos teus cultos aí. Da tua torcida organizada, eu não tenho medo, tia. Esse cara, que isso? Apanha quietinho. O renomado deputado Thiago Simon, um grande abraço da Graça Piazza, funcionária do Dyer. Grande companheira do Dyer. Hoje em dia, a polícia não está nem aí com o cidadão. Eles reprimem a população mandada pelo governo e querem respeito. Uma polícia mal preparada, mal paga, vão trabalhar descontando seus problemas do cidadão. Ninguém mandou eles serem policiais. Agora aguentam, mas respeito o trabalhador. Natalino de São Léo. Claro, tem direito de se manifestar. Tem direito de se manifestar. Claro. Não acho justo. Não é minha, entendeu? Não é minha. Não é minha. Não acho justo e não acho certo. É justamente o contrário. Eu acho que a sociedade reconhece o trabalho dos policiais. É isso. Deixa jogarem pedra no telhado de vidro dele uma hora que ele vai correr atrás da polícia. Isso é normal. Oi, Paulo Sérgio, Carlos Esteio, o teu amigo do Nestor do PP, ministro Blairo Maggi, está indiciado pela PGR por corrupção ativa. Abraços. Como é o nome dele? O Carlos de Esteio. Carlos, o teu amigo está preso em Curitiba. Abraço para ti, tudo de bom. Cresça e apareça. Alguns amigos estão presos em Curitiba. Me desculpe. Era o que tínhamos para o Carlos, tu conseguiu me unir com o Nestor, tio. Conseguiu me unir com o Nestor aqui, não é possível. Agora dá uma força para mim. Nem se conheço o Bairro Mais. Vai te catar. Vai catar coquinho. Com relação ao preço pela polícia, creio que todos vocês têm razão. Já dei pouco valor à polícia, nos termos relatados pelo Nestor, mas hoje reconheço sua nobreza e importância, como diz o Paulo Sérgio. Hoje em dia, a policial é quase um santo. Arrisco a vida por um salário ínfimo. Denise Acurso de Porto Alegre. Obrigado, Denise. Concordo com a Denise também. Eu acho, é o que eu penso também. Só que não é o que tu pensa. Não, mas ela valoriza o que tu pensa. Ela valoriza, mas são poucas pessoas, Paulo Só serem delas. É o contrário do mas como é que tu sabe que uma população toda sabe? Mudar. Mudar. Aqui não é só preço, isso é veneração, quando chama de santo. Claro. Veneração. Aí acende a vela, mas salário, equipamento bom, aqui. Só com a iniciativa privada dando equipamento. Olha aqui, especialmente quando diz aqui, creio que você tem razão, já dei pouco valor à polícia, mas nos termos relatados pelo Nestor, mas hoje reconheço sua nobreza e importância. Nobreza e importância. Sim, não deu razão para mim. Agora só, né? Tá bem, tá resolvido. Parabéns, doutor Nestor, por favor, não o calem, razoabilidade, coerência, tudo no lugar. O Luiz Fernando Lesbic de Canoas. Obrigado, senhor. Coerência e, bom. Paulo Sérgio, meu nome é Sérgio Reinaldo, sou brigadeiro da reserva, moro em Bagé.
E tu está completamente equivocado. Os policiais não são reconhecidos nesse estado. Prova disso são seus parcelamentos de salários. E começou essa desgraça no governo passado, nos governos passados. Mau gestor, não sei o que. Claro que tu não vai ler. Ah, tá bom. Aí como é o nome do brigadeiro? Sérgio Reinaldo. Bom, ele virou o fio. Como é que se dizia com referência ao brigadeiro? O brigadeiro, eu acho que faz muito tempo que já se aposentou. Quantos anos, mais ou menos? Não, muitos. Mas ele ficou bravo, não virou fio, né? Homem gentil. Gentil. Nem vou ler o e-mail dele mesmo. Eu li o e-mail, mas não dei o santo aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria de relatar o que ocorre em nossa universidade. Estudo Direito em universidade vinculada ao Ministério Público. E vejo diariamente a disseminação do ódio propagado por professores, advogados criminais contra os nossos policiais. Uma vergonha. Diego de Caxias. Aos poucos vocês estão chegando a mim. Aos poucos vocês vão... Como? Não entendi. Como é? Não entendi. São os colegas. Nos esclareça, então. Há uma ideologia que orienta, rebeldia clássica contra, digamos assim, a compreensão do sistema de segurança pública, vitimizando os bandidos. Isso nós sabemos e convergimos nesse sentido. Essa vitimização do crime e, consequentemente, sempre se tentando responsabilizar juridicamente os policiais, é uma teoria que ganhou espaço nas universidades, ganhou espaço também nos parlamentos. A gente vê as comissões de direitos humanos sempre, quando morre um bandido, criando uma celeuma, criando um carnaval com audiências públicas. E, infelizmente, o amigo tem razão. Muitas vezes, quando há o falecimento de um agente de segurança pública no exercício de seu dever, muitas vezes, é verdade, as instituições faltam com o seu dever. Nada a dizer. É verdade. 100% com Eu acho que está certo, deputado. Então está todo mundo concordando agora. Isso começa ali na universidade. Atingimos a um ponto comum agora. Chegando o debate está bem, pô. Agora eu vi um negócio... de assunto não tem problema. Agora eu li e ouvi um negócio inacreditável, que é um projeto que deve tramitar para legalizar a zoofilia. Na Câmara de Vereadores. Não é para criminalizar. Isso aí é brincadeira. Para criminalizar. Hã? Na Câmara de Vereadores é para criminalizar. Não. Isso está bem, está certo. Já é criminalizado. Já é crime, para maltrato. Não. Legalizar situações afetivas de ligações de pessoas com animais. Mas de quem é esse projeto? Faz parte do diário também. Mas de quem é esse projeto? Então eu vou tentar trazer no próximo programa, vou ver se... Sim, mas tem que dizer de quem. Daqui a pouco está colocando suspeita a todos os vereadores. Não é vereadores, não é vereadores, não é de Porto Alegre. É que é sempre a gente... Eu sei que o programa é em Porto Alegre, mas o que interessa... Mas onde é que é isso, então? Mas isso eu vi no centro do país, e havia até uma deputada federal daqui que estava envolvida. Eu vou trazer para não parar sobre os outros deputados federais. Sim. Eu vou dizer, mas eu ideologia li, do gênero... E agora é uma novidade mais, que era legalizar essas situações. Mas eu acho que no Queer Museu existiam imagens justamente que trabalhavam, além da pedofilia, trabalhavam a zoofilia. Então, dentro desses movimentos ideológicos, já existe... Uma teoria granxista, né? Vamos criar o problema, a família, vamos jogar o branco contra o preto, o rico contra o pobre. Uma prática moralmente aceitável, não é? Então, o próximo passo é legalizar essa prática. Mas o que é moralmente aceitável? É o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que é moralmente aceitável. Ele diz que as pessoas que pensam nisso e que estão sendo o motor desse projeto estão imaginando incutir esse comportamento como algo... Eu jamais serei politicamente correto com esse tipo de pessoas e ideologia. Eu acho que isso está passando dos limites. Olha aqui, a infinidade de e-mails. O Pacheco viu aqui, se apavorou a quantidade de e-mails. Não, que tem de WhatsApp. De e-mails do WhatsApp. Mandou aqui o Francisco, mandou um vídeo. É difícil aqui colocar o vídeo no ar, mas não consegui abrir. Eu até queria ver para comentar. Pela manhã, logo em seguida, o Congresso e o Senado ligaram para a TV intimando sobre a ameaça de retirassem dos demais telejornais. Quem foi isso? Tem uns 2 ou 3 anos que já está circulando. Tem muitas coisas fakes.
A pessoa entra no WhatsApp ou e as pessoas acreditam. Tem muito fake. Isso aí, o pessoal tem que cuidar muito. Tem muitas coisas fakes que não... Paulo Sérgio, por favor, sem água no bairro Passo Fundo e Guaíba, desde manhã. E ligamos para a Corsan e a alegação que o fornecimento está normal, Gilson de Guaíba, tá? Feito aí o registro, bairro Passo Fundo em Guaíba. Pois é, agora ninguém fala no MST e outros, mas as pessoas alugavam prédios para as famílias. Que turminha é essa, hein? É verdade. Eu tenho uma informação que esse movimento de São Paulo é uma dissidência do movimento do Boulos. E as famílias tinham que entrar, pagar aluguel de 250 a 400 reais, inclusive sábado... Quanto deveria custar essa cobertura, o aluguel? Não é cobertura, porque era... Não, o pessoal colocava uma caneta, o prédio estava inclinado, a caneta girava. Colocava uma caneta Bic. Você não conseguiu ser tirado de lá? Não podia, porque ela entrou, porque era para ser uma fábrica de vidro. Era fábrica não, é o seu escritório da Fábrica Nacional de Vidros, e eles estavam fazendo. O prédio é todo envidraçado. Eu tinha medo de andar dentro do prédio, porque... Tinha a sensação muito ruim. Parecia muito, muito fraco aqueles vidros, né? Mas esse pessoal que assumiu lá esse prédio... que fazia a espécie do aluguel, botava o pessoal, tinha que pagar. Inclusive eu vi na televisão ontem, uma moça disse: olha, eu cheguei ontem, dei 250 reais para ficar 3 dias aqui, estou procurando emprego, eu e meu filho, tal. E eles tinham umas regras assim: fechava às 7 da noite a portaria, não saía ninguém, e não entrava ninguém depois das 7 da noite lá. E todo mundo que estava lá tinha que pagar esse pedágio para eles. Tinha 2 pessoas que controlavam isso, que quando o incêndio começou, foram na garagem, cada uma pegou o seu carro e desapareceu. Pode ver que não tem nenhum responsável desse movimento que foi lá para dizer: não, estamos aqui. Então estão responsabilizando os governos, que eu acho que tem uma responsabilidade mesmo, prefeitura, estado, federação... Mas ninguém fala das pessoas que invadiram, né? E não é só aquele caso lá. Aqui em Porto Alegre nós temos prédios aqui invadidos também, que pode ocorrer qualquer... Mas agora, recentemente... Qualquer problema. Recentemente, no Cazaquistão, num programa esportivo, lá que discutiu com o de Camelo, um sujeito fez uma piada machista, de mau gosto com uma mulher. Mas uma coisa, vamos dizer assim, que cada pessoa sente como... Porque as mulheres realmente são oprimidas, lá como aqui, ganham menos, trabalhando na mesma função, etc e tal. Aí deu uma revolução, o sujeito teve que se penitenciar, na hora a guria não chorou, mas 4 horas depois chorou, aí veio o sindicato de jornalistas do Cazaquistão, deu aquele rolo e tal. Mas no mesmo programa, o jornalista âncora é um cara que fatura muito para a emissora. Aí ele já disse, já irrogou ofensas racistas, homofóbicas. Com ele não acontece nada. Agora, com esse rapaz aconteceu. Tu vê que as coisas que acontecem no Cazaquistão. É o caso do Lula. Aconteceu aqui em Curitiba. Não, eu acompanho muito. O presidente do sindicato jornalista botou um jornalista a correr aqui em Curitiba. Boa noite. Gostaria de saber a opinião sobre Lewandowski e se referir a Dilma como presidenta. Adoro o programa de vocês, Terezinha de Cruz Alta. Vamos agora ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão. Vamos agora ao ponto final de Alceu César Pacheco. Paulo Sérgio, vou me despedir aqui. Estou muito feliz que estou aqui sendo visto em HD. Tem meu amigo Evaristo, lá de Alegrete, que está assistindo o programa. Está solidário comigo no pensamento sobre a polícia, né? E eu acho que agora no final nós mais ou menos nos entendemos. Eu acho que tu... Não me entendi com o Nestor, contigo ainda não. Tá. Então vamos conversar um pouquinho mais. Mas eu repito tudo aquilo que eu falei. Eu acho que tem que haver uma valorização maior da polícia. Eu acho que os policiais que fazem um concurso, não é que nem esse sociólogo que falou há pouco tempo, que entrou porque quis. Então, policial é vocacional, não tem... O policial, olha, dá a pena às vezes de ver recebendo salário em 4, 5 pagamentos. Isso não existe. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos começar a partir de agora a valorizar um pouquinho mais o policial. Eu acho que a valorização profissional, a valorização da categoria,
As delegacias, hoje você vai numa delegacia, tem 5, 6 funcionários trabalhando no máximo. Tem que ter funcionários, tem que ter equipamento. Foi o que fizeram com a Polícia Federal há anos atrás. E hoje ela está funcionando aí da melhor forma possível, dando com essa Lava Jato aí uma grande contribuição para a nação. O Tarso Genro. O Tarso Genro também mandou embora os boxeadores aqui. Ele usou a Polícia Federal para ir lá prender os boxeadores que tinham pedido e para mandar de volta para Cuba. Segurou ele usou muita coisa. Usou, deixou o César Batista, tem o ministro que deixou o César Batista lá no tribunal. Aqui os caras não estavam no programa mais boxeadores. Olha aqui, ó. Não estava no programa mais boxeadores. Me solidarizo com a família desse rapaz aí, do Leandro Oliveira Lopes, sua esposa, o seu filhinho de 6 meses de idade, Nenê, e de toda a família policial. Vocês estão aí, vocês merecem, parabéns para vocês. Denir Sequim, nosso secretário, seu ponto final. Eu quero falar um assunto um pouquinho diferente, falar da fé das pessoas. Nessas últimas 2 semanas aconteceram algumas procissões em Porto Alegre. Uma aqui na Igreja São Jorge, que aconteceu um fato, eu achei inusitado. O padre da Igreja São Jorge fez uma missa, rezou uma missa com motivos afros, das religiões afros. Acho que isso é interessante. A fila é enorme, a procissão com muita gente. E ontem... Deve ser louvado. E ontem, a Igreja Nossa Senhora do Trabalho fez, em homenagem ao Dia do Trabalho, Nossa Senhora do Trabalho, uma procissão sob chuva. E as pessoas estavam lá, com a carteira na mão, numa época de desemprego como agora, as pessoas com a sua carteira na mão, pedindo uma graça, o emprego. Uma coisa que deveria ser tão natural que não precisaria pedir aos céus. Mas a crise ficou tão grande que estamos pedindo aos céus por um emprego. Doutor Nestor Fernando Reins. Reins, porque tem muita gente chama de Reins, Reins na realidade. Para responder. Outro dia eu vi aqui no programa, os caras mandavam e-mail, Luiz Carlos Reins. Este é o Reins. O Reins é o candidato ao governo, pré-candidato ao governo do Estado pelo PP. Política, não há dúvida, não tem problema nenhum que me confunda. Não há problema. Perguntaram ali a respeito do ministro Lewandowski. O que nos move como advogados, além do sustento da nossa família, obviamente, é a sensação de prova, Tiago, a cada julgamento, em qualquer instância da justiça, o inesperado, que interpretação, como é que os nossos argumentos vão ecoar, como faremos para convencer, e aí ganhamos, perdemos, voltamos a argumentar quando podemos recorrer e tal. Agora, o que acontece com o Lewandowski e alguns ministros do Supremo, não todos, não majoritariamente, é que eles são muito previsíveis na sua forma de julgar. E embora os tribunais sejam, pela uniformidade da jurisprudência, eles têm um viés ideológico muito forte. À esquerda, o Lewandowski, e surpreendentemente, até um ano atrás, a direita, o Gilmar Mendes, que agora se converteu a um outro grupo. Então, quando esses ministros vão votar, tu sabe que não haverá o inesperado, que é o que faz o nosso frio na barriga, assim, pô, como é que será? A gente já sabe, então são ministros sectários, e por isso esse desapreço e essa desmoralização que o Supremo enfrenta frente à opinião pública nacional, que não acredita, vamos dizer assim, na magnitude e de que o Supremo é Supremo mesmo. É uma pena. Deputado Tiago Simão, seu ponto final. Aliás, bonitos óculos, deputado. Muito obrigado, Paulo. Mas eu quero, na mesma linha aqui do Nestor, e agradecendo a esse debate qualificado aqui com essa mesa, na esteira da manifestação dele, também salientar essa preocupação com o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Acho que além desses apreços ideológicos que causam essa previsibilidade nos seus julgamentos, existem outros fatores políticos que acabam também, e a própria ineficiência jurisdicional da Corte acaba gerando justamente essa questão da impunidade que hoje está julgando a questão do foro privilegiado. Só para trazer alguns números, Paulo, ao nosso telespectador, para se ter uma ideia, o acolhimento de uma denúncia no Supremo demoram 581 dias para acolher uma denúncia. Um juiz de primeiro grau demora 1 semana. Ou seja, o Ministério Público apresenta as provas, faz a denúncia e em 1 semana o juiz acolhe. O Supremo, as excelências, 581 dias. Os números do Supremo, para ser bem efetivo. Dos 500 processos e investigações que foram abertos desde 88 a 2015,
apenas 16 resultaram em condenação. 27 anos, menos de um por ano. Exatamente. Um a cada 2 anos. Desses 16, 5 prescreveram, não é? E 3 ainda estão pendentes de recursos. Ou seja, a gente vê no Brasil 2 justiças. Uma, a do Moro, que funciona e coloca essa bandidagem na cadeia. E outra, a morosidade. A do Moro e a morosidade, que infelizmente gera impunidade. Então, para terminar, hoje é um dia importante e que, se Deus quiser, abre espaço para superar, junto com a decisão de segunda instância, a questão do foro privilegiado. Desculpe, eu quero recomendar. Uma é a justiça do Moro e a outra também é do Moro. Morosidade. Exato. Foi o que eu disse. Eu quero recomendar para quem está de aniversário. E a da morosidade. Quero recomendar para quem está de aniversário aí, os familiares, especialmente as esposas, os maridos, que dê um Renault, né, para os aniversariantes de hoje. A Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha traz sempre, viu, meu caro Alceu César Pacheco, para você, veículos 0 quilômetros com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem ainda produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada. E, além de tudo, a mais barata de toda a região. Para cuidar do seu carro e economizar, sua concessionária Renault está à disposição na capital e na região metropolitana. Gala Renault, muito mais que carros. Eu e a Gala somos especializados na Grande Porto Alegre. Tu especialmente. Eu e a Gala Renault. Tu especialmente. E eu sei do teu plantel. O Denise já comprou 26 Gala Renault. Renault lá da Gala. 26 ele tem uma frota. Uma frota Renault. Uma frota Renault. Renault. Persiano Bortolucci, aniversário, juiz Rubens. Querido amigo. É verdade. O juiz Rubens Fernando Klemer dos Santos Júnior, o promotor de justiça Fábio Roques Bardelotto, promotor de justiça Milton Fontana, o promotor de justiça Marcelo Tubino Vieira, Suzana Nedef, querida Suzana, aí, que saudades do nosso Ivo Nedef. Um grande abraço a Suzana, as meninas, Genro, falamos Neto, hoje ao meio-dia sobre o meu conterrâneo Ivo. Priscila Piccoli, o Pedro Souza Donini, nosso colega engenheiro, Liane Xavier, que está de aniversário também, o Fernando Torres Machado, o teu parente aqui, o Zé Pacheco está de aniversário hoje. Zé Pacheco, não, advogado do Inter, não? Foi advogado do Inter? Foi do Inter, Zé Abreu, foi advogado também da PUB, um grande abraço a ele e tantos amigos mais. Mas obrigado, Denir, aí, está bem lá no Palácio, sob a gestão de José Pablo Cairoli. José Pablo Cairoli. Deixa eu fazer um adendo aqui. O Sequim é um daqueles casos que virou palaciano e não mudou. Não mudou, claro. Continua. Não mudou, firme. Botou terno. Mas eu conheço ele desde o tempo da pedra ainda. Desde o tempo da pedra. E não mudou na pedra ainda. Terno novo e gravata nova. Isso ele mudou. E a primeira coisa que eu olhei lá foi um projeto que surgiu com o Tiago, um projeto meritório. A lei anticorrupção. Falei hoje com o nosso presidente do OAB, Ricardo Breyer. Enfim, estamos organizando um movimento importante. É uma legislação que o nosso governador assegurou seu apoio incondicional para a aprovação dela. Já está na ordem do dia. E depende de um projeto apenas do Executivo, que atribui uma competência para a CAGE. Na vinda para cá, eu falava com o Álvaro da CAGE. Então, teremos obrigado, Thiago. Um grande projeto. Obrigado ao seu César Pacheco, Nestor Fernando. Agora que o Sequinho chegou lá e que começou a dar, só para considerar isso também. Obrigado, Nestor Rai, também. Um prazer. Estamos encerrando o Papa Debate de hoje, prometendo retornar amanhã. Está aí, hoje, vestindo um tom verde, a nossa Vera Armando, a cônsul do Esporte Clube Internacional, que hoje encontrou com o seu treinador lá na minha sala, feliz da vida, reivindicando alguns titulares. Escalação? Reivindicando escalação, sugerindo escalação, sistema de jogo e tudo mais, e ele ouviu atentamente. Eles ouvem, mas não fazem o que a gente pede. Muito obrigado, boa noite, retornaremos amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé.
carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande.